e hoje é dia de falar sobre a diversidade. Vocês notem que aqui ao meu lado está a intérprete de Libras, Elaine Ferreira, que eu não sei se ela é mais conhecida como Ferreira, como Muniz, mas como Muniz, né? E a Elaine, ela veio aqui através da empresa Verbo em Movimento, que daqui a pouquinho a gente vai saber o que ela faz. Hoje nós vamos falar aqui no Notícia para o Trabalho sobre a importância de se estudar a Libras. A Libras é a língua brasileira de sinais, é o segundo idioma oficial do nosso país. Você sabia disso? Não sabia? Assim como a gente aprende inglês, francês, alemão, aprender hoje Libras é ter um diferencial no mercado. E existe uma necessidade muito grande que profissionais, não só jornalistas, como advogados, pessoas que dão atendimento ao público, que já é mais comum, mas principalmente aqueles profissionais que têm que estar mais perto da comunidade surda. Você já imaginou você ir para uma consulta, você que não temos deficiência auditiva, de psicologia, falar da briga com o nosso marido, dos nossos problemas no lar, falar de abuso sexual na infância ou atual, falar, enfim, de que você foi violentado ou qualquer outra coisa que seja psicológica com um intérprete, porque o seu psicólogo não sabe Libras. Já é difícil estabelecer essa conexão com o psicólogo. Se for só você e ele, vocês dois falando o mesmo idioma, imagina para o surdo. Imagina uma mãezinha surda vivendo um momento mais lindo da vida, mas também muito difícil, que é o da maternidade, e tá lá na sua consulta ginecológica, que você tem que estar exposta, que ele tem que te tocar, que você tem uma série de anseios, medos e dúvidas, e você tem que estar com um intérprete de Libras, porque o seu ginecologista não sabe falar um outro idioma para te atender. Então a matéria de hoje é para a gente entender não só a importância de aprender esse idioma, e que isso vai ser um diferencial no mercado, seja lá qual for o teu campo de atuação, mas em especial uma provocação e um convite para que esses profissionais que prestam atendimento direto ao ser, assim como se preocuparem em aprender inglês ou outros idiomas para se melhorar na carreira, se preocupem também em aprender Libras. Pauta explicada, a gente está aqui com o nosso amigo, o Wellington. O Wellington é cego e ele é empresário, ele vai dar um bom dia para vocês. Olá, bom dia a todos, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite novamente, estamos aqui. Wellington, você tem amigo surdo? Amigo surdo tenho, assim, oralizado, que chama, né? É aquele surdo que consegue pronunciar, falar. Porque se fosse depender só da língua de sinais, eu não conseguiria falar com eles, não. Então você ele precisa ler os lábios e eu preciso ouvir também. E ele precisa ler os seus lábios e você precisa ouvir. Mas na internet você tem amigo surdo? Dá pra conversar? Isso, na internet sim, né? Graças aos leitores de tela, então a gente se comunica por mensagens, aí é normal, hein? E quando ele chega perto de você, Wellington? Igual no caso oralizado, sim. Eu até posso compartilhar que eu tive na faculdade, uma vez a gente estava fazendo um curso livre e tinha uma dinâmica que a psicóloga colocou, fez um grupo, tinha só eu de cego, mais um outro colega cego e 6 surdos. E aí fez um grupo, eu com mais 3 surdos e esse outro cego com mais 3 surdos. E a gente tinha que montar uma espécie de um quebra-cabeça. E como é que eu vou interagir com 2, 3 surdos na minha frente? Foi uma situação muito complicada, eu tentando explicar, não, tá certo, e eles explicando, e não tinha retorno nenhum, né? Tinha lá o intérprete, mas também não me ajudava em nada. Foi uma situação bem complicada, a gente teve que se virar nos 30 para poder montar esse quebra-cabeça, e no final, a peça que faltava, na verdade, estava com o grupo do lado, tinha que ter essa interação de trocar. Então, olha, já que não encaixa nenhuma, será que não está com vocês? Então foi essa a dinâmica, foi uma dinâmica bem desafiadora, assim. Mas realmente a gente vê o sufoco que é você estar impossibilitado de conversa, sabe, de se comunicar. É bem interessante. Bem estressante. Hoje, Wellington, a gente vai fazer todo um esforço aqui para caber todo mundo no enquadramento, porque a prioridade é a nossa Eliane, porque a gente quer que o nosso amigo surdo hoje tenha esse privilégio, que é o meu sonho de ter um intérprete de Libras aqui o tempo todo. Legal. De vez em quando a gente consegue aí com o apoio de algumas instituições,
Mas o sonho é que em breve todas as notícias também tenham intérpretes de Libras aqui. Deixa eu só mostrar o meu sinal. O meu sinal, Wellington, é uma batidinha assim no cabelo, porque sabe que eu tenho cabelo aqui na altura do ombro? E aí o Vinícius Schaefer, que é um surdo, que foi colunista aqui do Notícia, batizou, né? E só um surdo pode batizar uma pessoa ou uma instituição. E eu tive a honra de ser batizada pelo Vinícius Schaefer, então meu sinal, Regina, é assim. Esse é o meu sinal. E o sinal do Notícia é assim, eu te contei? Contou. A engrenagem. A engrenagem. Esse aqui, feito uma referência aqui às engrenagens e também à comunicação aqui do Notícia. E a gente tá com um professor aqui, que eu já tava, nossa, pauta demorada é coisa boa de Deus preparou pra gente, né? A gente tá aqui com um professor que é o Rony. O Rony como pronuncia, Rony? Carvalho. Vem de Carvalho. E o Rony, ele mesmo vai agora fazer uma coisa até diferente. Ele vai se apresentar e explicar o que é o verbo em movimento. E a nossa intérprete vai ser intérprete de voz. Vocês já ouviram falar sobre intérprete de voz? Antigamente, o intérprete foi uma luta para a gente ter um intérprete para que o surdo pudesse saber o que a Regina Ramalho e o que o Wellington tinha a dizer, Wellington. Agora os surdos querem mais. Agora eles querem, inclusive, que a comunidade de intérpretes se capacite para traduzir o que ele, surdo, fala em Libras. Como o Rony é professor, ele vai fazer a apresentação dele em Libras, então agora eu vou sair de cena e o Ed vai focar aí no Wellington, no Rony e na nossa intérprete, para que ele fale quem ele é, qual a carreira dele, qual é os desafios que a Verbo em Movimento tem na sua missão para transformar as vidas das pessoas. Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada pelo convite, pela entrevista. O meu sinal é esse. O meu nome é Rony. O que eu faço? Eu sou professor, eu sou intérprete e tradutor da Verbo em Movimento. Verbo em Movimento, da Escola Verbo em Movimento. Qual é o nosso objetivo? Formar intérpretes e tradutores de Libras. E também, quando as pessoas têm curiosidade, a família de surdo vem nos visitar, amigos de surdo, eles vêm até nós livremente com o objetivo de quê? De ter uma comunicação livre com o surdo. Agora eu vou explicar um pouquinho a minha vida, mas em português, com a tradução da intérprete. Então a gente vai continuar agora aqui. A Ed já abriu o ângulo completo. Professor, a mais nobre das profissões. E como virou professor de Libras? Então, tudo começou em Curitiba, né? Na minha faculdade, eu fiz faculdade de jornalismo lá. Colega. E lá eu conheci um rapaz, né? Na época que foi... Como é o Wellington, né? Isso, Como o Wellington comentou, existem alguns surdos que são oralizados, que são aqueles surdos que conseguem pronunciar as palavras. E eu conheci um rapaz lá, que ele me ensinou alguns sinais. E ele falava muito. Eu achava que isso era Libras. Enfim, aí depois, lá em Curitiba ainda, eu no trabalho onde eu trabalhava lá, trabalhava na parte de engenharia, conheci uma outra senhora, onde ela era muito diferente. Ela não sabia nada de sinais, mas ela só oralizava, só fazia a leitura orofacial. Isso me chamou a atenção. Falei, uau, né? É aquele senso comum, aquela desinformação. Que todo surdo é mudo, como que duas pessoas são tão diferentes? Uma sabe e a outra não sabe, né? Começou a me dar uma inquietação. Passado o tempo, eu vim para São Paulo, né? Vim trabalhar em São Paulo e resolvi colocar no currículo que eu sabia Libras, né? Me chamaram numa empresa, porque aqui tem um surdo e tal, né? E a primeira coisa que eu cheguei lá foi perguntar, ele é oralizado? E as pessoas, como assim, o que é isso? Ele sabe língua de sinais? O que é isso? Eu, gente, né? Comecei a ficar meio assim. Quando eu conheci o surdo, né, o Richard,
ele era diferente dos outros dois. Né? Ele tinha uma Libras atípica, uma língua de sinais muito defasada, muito ruim, uma oralização que era incompreensível, né? Mas ele tentava. E aí foi onde eu tive aquele despertar, assim. Caramba, né? Quanto tempo ele trabalha aqui? Ele trabalha aqui há 15 anos. Como vocês falam com ele? A gente fala, a gente escreve. A gente faz sinal, ele entende. E aí eu comecei a perceber, com o pouco de Libras que eu tinha na época, que ele não entendia algumas coisas. E aí as pessoas, e isso eu percebi depois com o tempo, que é um problema na área, as pessoas confundiam a surdez com alguma outra deficiência intelectual, por exemplo, por conta da fala. Aquela fala torta, aquela fala mal pronunciada. Me falaram isso na época. Não, mas não liga não, porque ele tem até problema mental. E eu descobri que não, era apenas um problema de pronúncia e normal. E um paradigma, né, professor? Exatamente. E eu comecei, daí eu me inquietei, né? Eu acho que aquela veia jornalística que a gente tem, me inquietei e falei, não, isso não é possível, gente. Tem que existir um curso, alguma coisa que a gente aprenda a falar com esse pessoal, né? E aí pesquisei em São Paulo, eu não sabia procurar o termo. Falar com quem não ouve, falar com surdo mudo, sei lá, mímica pra quem não fala, sabe? Eu fui jogando qualquer coisa na internet. Não sabia sequer o termo. Não sabia sequer. A gente tá falando de um professor de quantos anos? De 2010 pra cá. 2010 pra cá. Vocês percebem como é recente a questão da inclusão no nosso país, né? E aí acabei encontrando a Verbo Movimento, que era perto de casa. Falei, nossa, perto de casa, vou tentar. Fui, me formei na Verbo Movimento, depois não satisfeito, fiz outros cursos, me formei pela FENEIS, fiz em outras escolas, fiz aula particular com professores surdos, fiz oficinas e não parei mais, né? A gente não para, eu ainda estou estudando, ainda não para nunca, é uma língua que é viva, que se transforma o tempo todo. Tem regionalismo linguístico. Exatamente. De cidade para cidade, é uma coisa importante, né? Exatamente. Eu aprendi durante a campanha do Vinícius Schaefer, né? Aí o Vinícius falava junto, acho que ele falava assim. Junto. E aí, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado, tá? Eu falo de falar com vocês, ainda não pude estudá-los, mas tenho vontade de estudar Libras. E aí o Nando lá de Santos, que é uma liderança também em Santos, se eu não me engano, junto era algo assim. Pode ser um sinal regional. Que era lá em Santos, e aí eu fiquei maluquinha, né? Aí o Nando falava ali, o que o Vinícius tá fazendo assim? Eu falava que é junto, né? Não, Santos junto é assim. Se eu não me engano é assim, me corrija, Nando, se você estiver assistindo aí. Aí manda um videozinho explicando. Então, assim, tem essas coisas que as pessoas nem sonham, como no português também tem regionalismo linguístico. É por isso que há uma grande desistência do curso de Libras, quem começa a fazer Libras. Porque acha que é chegar lá, aprender 2 sinais, ou aprende aquela letrinha que que a gente chama que é o alfabeto manual, todo mundo recebe às vezes, aí acha que Libras é aquilo ali, aquilo é só a ponta do iceberg. Acha inclusive que o avatar pode substituir. Exatamente, que é um outro problema. Explica o avatar pra gente, professor, por que os surdos rejeitam os avatares? Então, assim, deixa eu fazer uma analogia, que isso acontece muito no curso, quando as pessoas perguntam. Professor, a solução é os avatares, os aplicativos? Não são. Tá? Ajudam, podem ajudar, mas também podem atrapalhar. Então vamos lá. Pega uma tecnologia que é o Google. Há quantos anos existem o Google no mercado? Há quantos anos o Google está fazendo tradução, o Google Tradutor? E ainda faz errado, porque é uma língua, é viva. Agora você pega um aplicativo, não menosprezando os aplicativos que tem, mas pega um aplicativo que tem menos tempo e menos dinheiro do que o Google. Vai fazer uma tradução deficitária. Além do problema é que a língua de sinais não são só as mãos, não é só o corpo, é a mão, é o corpo e as expressões faciais, o que a tecnologia ainda não conseguiu chegar. Então, por exemplo, você vai fazer um sinal de entrar, o verbo entrar, tá? Vou pedir para a intérprete parar agora que eu vou sinalizar. Então, por exemplo, entrar, como que eu faria? Olha, mas a minha expressão tá neutra, tá? Entrar. E agora, ó, não entrou. Ou então, percebam que eu franzi a sobrancelha. Estou perguntando, entrou? Agora eu vou aumentar as sobrancelhas. Entrou, né? E aí por aí vai. Ou eu posso usar um certo cinismo. Entrou?
Isso os aplicativos ainda não dão conta. Convidar para ser caloroso nesse convite Exato. para entrar. Como faria, professor? Né? Olha a minha expressão, né? Bem-vindo. Eu posso falar mais sério? Se for algo numa palestra, uma coisa mais formal, sejam bem-vindos. Ou, né, fechar bem a cara, bem-vindo, né? Se quiser ser um pouco mais grosso. Então, assim, os avatares ainda não têm isso, que é o que mais pega. Mas é só a expressão facial, algumas pessoas podem pensar. Não. Imagine que a expressão facial e corporal, ela é a pontuação. Já pensou em escrever o português sem vírgula, sem interrogação, sem exclamação? É a mesma coisa. Se eu ficar fazendo esse sinal de entrar sem usar a expressão, a pessoa surda que está do outro lado, ele está perguntando, ele está afirmando, ele está dizendo, ele está ironizando, o que ele está fazendo? Então a expressão facial é de suma importância. E os aplicativos não chegaram nisso aí ainda. Consultar um sinal ou outro ajuda. Jogar uma frase toda lá, não. Né? Aí já ele não dá conta, a frase sai errada e às vezes a pessoa acha que se jogar um texto lá, por ser uma tecnologia, por ter um dinheiro investido, às vezes o leigo acha que não, os caras não vão fazer um software de qualquer jeito. Às vezes fazem. Né? Wellington, o que você está achando dessa conversa? Incrível essa parte de expressão, né? A gente nem se dá conta, né? Não sabia desse detalhe todo. Eu não sabia dessas expressões faciais que tem que demonstrar, né? Serenidade, raiva, alegria, tudo isso. Isso complementa, né, os gestos, né, exatamente. Gestual. Nossa, incrível. Vou além um pouco, né? Por exemplo, falando ainda das expressões, que é um dos assuntos. As expressões faciais, elas são o assunto mais importante e, por contraponto, é o que nós ouvintes temos mais dificuldade. Pelo fato de a gente se prender à audição, nós esquecemos as expressões faciais. Então, é comum que um aluno chegue no curso de Libras e eu tenha que falar para ele, faça caras e bocas, e a pessoa ache ruim, tenha vergonha e não aceite fazer isso e acabe até desistindo do curso. Então, por exemplo, imagina a entonação de voz. Eu posso dizer para Regina, largue esse papel, né? Mas eu posso ser mais enfático. Regina, largue esse papel. Em língua de sinais, como é que eu faço isso? São as mesmas expressões. Eu posso pedir silêncio, vou pedir para a intérprete segurar um pouco, eu posso pedir silêncio, colocando o dedo, né, no meu indicador, como a gente conhece. Mas se eu fizer com essa mão um pouco mais aberta, quase que bater na minha boca e trazer o corpo para frente, eu estou mandando calar a boca. Isso é uma expressão corporal que precisa ter esse gesto mais brusco. Então é como se eu estivesse gritando, né? É um curso de teatro junto. Exatamente. É uma coisa assim, eu, quando vou em alguma consulta, antes eu não lidava muito bem com isso, mas geralmente quando eu ia numa consulta, eu entrava acompanhado, né? E mesmo sendo adulto, o médico, ele, em vez de perguntar para mim, ele se dirigia para meu acompanhante, minha mãe, né? Enfim, minha esposa, quem estivesse comigo. Tá, o que ele tem? Em vez de perguntar pra mim, né? Eu que estou ouvindo e posso me comunicar. Você é cego, exatamente, né? Você não né? E assim, até que às vezes eu comecei a falar, não, fica aqui, eu entro sozinho, né? Deixava pra eu poder. Ele não tinha saída, ele só tinha que perguntar pra mim, né? Aí eu tinha que tá sozinho? Tá, ele quer. Aí ok, então eu forcei isso. E no caso do surdo, né? Se ele vai fazer toda consulta, ele precisa estar acompanhado, né? Como que a gente consegue... Até vou segurar o professor mais um pouquinho. Não é só nisso, né? Não só nas consultas. Mas a gente, na campanha do Vinícius Schaefer, a gente teve vários intérpretes voluntários. Então teve algumas situações que a gente ia com o Vinícius e chegava no intérprete e o Vinícius e eu demorava um pouquinho a chegar. E aí quando eu chegava, eu ficava brava. Porque eu chegava e via aquela pessoa que iria conversar, participar com a gente ou da reunião política ou da entrevista, falando com o intérprete e o Vinícius lá com aquela cara, né, furiosa, com toda a razão, porque invertendo os papéis, esquecendo que ele ali era intérprete de voz. E aí a gente tinha que orientar o voluntário, que também não tinha obrigação de saber, às vezes não sabia como lidar com essa situação, e ia na do cara, esquecia que o Vinícius, ali a pessoa era o Vinícius, o candidato a vereador para São Paulo, né? Professor, me ajuda, gente? Ótimo. São duas colocações extremamente importantes. Primeiro, né? Isso que o Wellington comentou. Wellington, né? Desculpa. Isso. Tá. O Wellington comentou. Acontece muito, isso é muito incômodo para todas as pessoas com deficiência. Isso é muito incômodo.
Esse é um resquício dos anos 80, onde se achava que era coitadinho, que não tinha vida, que não podia casar, que não podia nada, né? Isso ainda afeta as pessoas. Isso acontece constantemente, isso é muito ruim. São duas coisas que se ligam, isso, o seu fato e o fato que ele comentou. O que acontece com alguns intérpretes? Alguns não passa por uma escola. Então o que eles fazem? Aprendem na vida. Aprendendo na vida, não aprendem ética, não aprendem postura, coisa que a gente ensina num curso, né? Isso que você falou é uma das coisas, vamos dizer assim, é a tecla que a gente mais bate. Se tem surdo no ambiente, tem que sinalizar. Você só é intérprete porque existe surdo, não é o contrário, né? Se tem surdo no ambiente, sinalize, inclua o surdo sempre. Ah, mas é uma conversa à toa. Não interessa, você é o ouvido e a voz dele, sempre. Então, se tem surdo no ambiente, sinalize. Faça bimodalismo, inclua o surdo. E também não deixe de incluir o ouvinte, né? Isso é importante. Um caso que aconteceu conosco, né? Lá na escola nós temos um professor surdo, o professor Pedro, e volta e meia eu vou com ele, né? A gente vai almoçar e tal, ou às vezes eu vou com ele em alguns lugares. Ah, me ajuda aqui, eu vou num banco. Vamos no banco. Chegamos lá, eu tenho o hábito de me apresentar para que esse desconforto não aconteça. Chegamos num determinado banco e eu falei, olha, eu sou o intérprete de Libras e Sinais, ele é o cliente, fale com ele, né? Direcionei o atendente para ele. Só que o atendente não consegue. Ele, o que ele quer? Pergunta para ele. Eu falei, né? Uma vez, o atendente, pergunta para ele. O atendente olhando para mim, perguntou, eu falei, você pode olhar para ele, não tem problema. Aí ele perguntou, eu traduzi. Depois ele falou, ah, tá, é no guichê tal, número tal. Imprimiu a senha, tirou o papel, e para quem que ele deu a senha? Para mim. Eu falei, é ele que vai ser atendido, eu sou eu estou trabalhando para ele, então você dê a senha para ele. Aí a pessoa parece que não tem essa empatia de entender ele que é o profissional, eu sou só o contratado. E professor, né? Não é maldade, né? Mas não é maldade. Falta de informação. Exato. Eu acho que é uma soma de fatores. É a falta de informação, a sociedade ainda não sabe, tem gente que... a gente tem um trabalho, eu, você, nós aqui temos um trabalho de divulgar todas as leis de acessibilidade, eu vou falar da Libras porque é minha área, tá? Eu sei que todas as áreas são importantes. No caso da área da língua de sinais, né? Saber que é uma lei, como você comentou, que é lei, que é decretada, que tem que ter nas escolas, que tem que ter na área da saúde, mas ainda não tem, né? E aí tem um outro fator também que é o fator pena. Coitadinho. Se você se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência, você vai ver que isso é horrível. Ai, coitado, não consegue. Ai, vou ajudar. Ai, pega no braço do Hélito. Não, às vezes ele não quer. Uma vez eu fui numa palestra que eu achei isso fantástico, eu levo pra minha vida. Era um cego que estava palestrando, esqueci o nome dele. E ele falou assim, gente, a coisa mais difícil pra mim, que não enxergo, é às vezes querer ser invisível. Às vezes eu quero ficar no meu canto quietinho, que ninguém venha mexer comigo. Mas vem um me cutuca, vem um e pega, vem um e quer levantar, quer ajuda? Não, eu não quero, só quero ficar quieto. Professor, você acredita que já foi o nosso tempo? Wellington, quer perguntar mais alguma coisa para esse? Tem 1 minuto. Não, posso deixar ele finalizar mesmo, né? Tá tudo bem já. Tá tudo bem. A minha dúvida era só aquela com relação mesmo a uma consulta, né? Como que esse profissional pode se relacionar com o curso, fazer algum curso básico, alguma coisa Ótimo. Que possa, né? Para que ele não fique... Porque no meu caso, o médico, enfim, o profissional não precisa de nenhum curso, basta ele falar. Né? Agora, no caso do surdo, não, né? Ele não sabe falar. Né? Ótimo. Ainda bem que você lembrou disso. Então vamos falar da área da saúde. Eu costumo dizer nas aulas o seguinte, saúde e educação são 2 fatores primordiais. O problema é o quê? Claro, gente, eu estou sendo bem assim, extremista. Ninguém morre falando problema, nós fumos, nós vertemos. Então a educação é uma coisa. Agora, se você toma paracetamol e se você é alérgico a paracetamol, você morre. Se você vai tomar dipirona, que é um remédio que tem em qualquer lugar, porque você está com uma dor ou outra, você pode ter alergia, você pode morrer, pode dar vários problemas. Qual que seria no mundo ideal? Que a língua de sinais fosse ensinada nos cursos de área de saúde, enfermagem e tal, como a lei já diz. Só que ainda há uma resistência por uma classe ou por um ou outro profissional da área da saúde. De aprender sobre o idioma. De aprender e às vezes por exemplo, gente, eu não estou falando mal de nenhuma profissão, mas é que isso acontece. Você tem um profissional que estuda há 15 anos, por exemplo, o corpo humano, um médico. Qual é o estudo dele? É, entre aspas, consertar aquilo. Não tem um braço? Colocamos uma prótese. Não tem audição? Vamos pôr aparelho e tal. Só que às vezes pode não dar muito certo.
E às vezes a outra pessoa pode não se adaptar, não querer, não gostar. Então eles falam, para que eu vou aprender língua de sinais se tem um aparelho que eu possa colocar? Então há essa resistência, né, da área de médico, de alguns, não de todos, tá? E aí, uma família que acaba de descobrir que a criança que foi idealizada como, né, vai ser o futuro Neymar, vai ganhar dinheiro, e de repente nasce com alguma deficiência, a família não foi informada, e de repente ela entra num luto, e chega para o médico, é o médico que ela vai ouvir. Então o que o médico falar vai se tornar lei. Então se o médico falar, não precisa língua de sinais, mãe, tem um aparelho aqui que eu posso te indicar. Isso acontece constantemente. Eu tenho relatos de mães que são alunas lá da escola que falam isso pra gente. A gente também tem conhecimento, tem chegado até aqui. Professor, tempo deu, como é que a gente faz saber outras informações? Tá, nós estamos localizados no centro de São Paulo, na rua São Bento, número 200, tá? A Escola Verbo Movimento funciona de segunda a sexta, das 9 às 19h30, sábado das 9 às 17h. Qualquer pessoa é bem-vinda e pode visitar para tomar um café. Nós temos alguns eventos gratuitos para colocar a comunidade surda com a comunidade de nós, ouvintes, né? Pode ficar livre. Tem o site www.verboemmovimento.com. Lá você entra e tem as informações. E claro, né? Temos todas as outras redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso aí você pode acompanhar a escola, né? E fazer qualquer tipo de pergunta que, se a gente não souber, a gente vem aqui com a Regina, vem com a Herta e pergunta, eles nos ajudam. Professor, parabéns pelo trabalho. Parabéns. Obrigada à nossa intérprete e ao Wellington. Quer encerrar, Wellington, dar algum tchau antes? Vamos fazer, foi um prazer mesmo conhecer, aprendi bastante, foi bem legal e vamos lá, até a próxima semana com mais uma novidade pra gente conhecer. Se você gostou do Notícia para o Trabalho e quer se tornar um apoiador cultural, principalmente para que a gente venha a ter intérprete de Libras, não é qualquer empresa que pode apoiar, tem que ser empresas que estejam condizentes aqui com os nossos ideais. Ou, se você tem, como a gente se mantém, né? A gente não se mantém com patrocínio, a gente se mantém com vendas de soluções de comunicação. Será que você sabe qual é o seu melhor ângulo? Você gosta de sair na foto? Não gosta porque acha que sai feio em todas? Você é uma única criatura feita por Deus. Deus fez você e jogou a forma fora. Se você não gosta de sair na foto, provavelmente você pode vir e comprar um produto ou serviço nosso. A gente vai te ensinar qual é o seu melhor ângulo. Você vai sair com aquela foto especial para suas redes sociais, para os seus trabalhos que você desenvolva, talvez até com um portfólio completo para usar anualmente. E o principal, um treinamento para, com ou sem Regina, com ou sem Ed Souza, sair melhor na foto em qualquer situação. Quer saber outras informações? Não só sobre essa solução de comunicação, mas as 11 soluções de comunicações que a gente tem aqui e as que a gente pode personificar, né? Personalizar para a sua empresa, para a sua atividade profissional, entre em contato através do nosso WhatsApp 11 São Paulo capital 993 87 3713. 11 São Paulo capital 993 87 3713. Quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso para que eu possa pedir a Ele que eu possa continuar à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem, e que Ele mande aí os anjos que a gente está pedindo para que em breve a gente tenha um intérprete de Libras aqui com a gente o tempo todo. Mande seu comentário e sugestão. Tchau!